funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o primeiro podcast 100% de RPPS para RPPS. Toda segunda-feira tem episódio novo para você aqui no canal. Para você que já nos ouve, siga o nosso canal na sua plataforma de streaming. Você já vai receber todas as notificações dos episódios novos e ainda ajuda o nosso canal. E se ainda não segue a nossa rede social, é só buscar pelo @nãoedoINSS nas principais redes sociais. Hoje, na nossa mesa virtual, nós vamos até Piracaia, São Paulo, conversar com o Instituto Piraprev. Hoje, conversando aqui com a Cláudia Leôncio da Silva, que é superintendente do Piraprev. Tudo bom? Oi, Rafael, tudo jóia? Um prazer estar aqui com você. Desde já quero agradecer a participação, viu? E com a Ana Caroline Pacelli, que hoje ela vai ser o nosso ponto central, talvez, aí, né? Que participou do nosso assunto aí, o censo, das duas últimas vezes, e vamos conseguir conversar bastante com ela hoje aí. Tudo bom, Ana? Tudo jóia. Bom dia, Rafael. Obrigada pela oportunidade. Espero conseguir passar um pouquinho da minha experiência nos dois censos previdenciários que nós realizamos. Maravilha, maravilha. Vamos passar um pouquinho da responsabilidade da Cláudia para a Ana hoje também aí, né? É isso aí. Cláudia, você que é superintendente aí, tá tomando conta aí do Instituto, conta pra gente um pouquinho aí sobre o Instituto de vocês aí, quanto tempo que tá na atividade, quantos são os segurados de vocês aí, afinal, como o pessoal talvez não conheça muito sobre Piracaia, onde é que fica Piracaia aí em São Paulo? Bom, Piracaia fica no interior de São Paulo, é bem próxima da capital, fica 1 horinha de São Paulo. Mas a gente está próximo aí, para quem conhece um pouquinho da região, a gente está próximo de Atibaia, que é uma cidade maior e que é bastante conhecida e fica fácil para localizar. O nosso RPPS, ele existe já há 29 anos, então ele já não é tão bebezinho, né? Então lá em 1994, foi instituído aí o Fundo Municipal de Previdência, essa foi primeiro passo, né? Lá em 2002, então, foi feita a regulamentação do RPPS e em 2008 a criação do Instituto de Previdência já como uma autarquia. Hoje são, ao todo, 1.106 segurados, sendo 870 ativos e 236 aposentados e pensionistas aqui já com a gente. Em dezembro de 2017, nós inauguramos a nossa sede própria, então isso é bem bacana, a gente sempre coloca aí na linha do tempo isso, porque para a gente foi um marco bem importante. Maravilha, até porque realmente muitos institutos buscam realmente essa coisa de ter a sede própria, né, para poder mostrar com mais materialidade para os seus segurados sobre o próprio RPPS, né? Exato, é verdade, Rafael. Eu acredito que muitas pessoas sentiram à época uma certa insegurança, até que isso ficasse claro, né? Que o Instituto continua sendo um patrimônio, né? A sede do Instituto é um patrimônio do RPPS, né? Então, ele tem um valor, ele é mensurado, ele consta como patrimônio do Piraprev, né? É nosso, nós utilizamos o espaço e ele acaba se valorizando, né? Ele é um imóvel nosso. Exatamente, e patrimônio dos segurados também, né? Exato, exatamente. Cláudia, você como superintendente está há quanto tempo aí no Instituto? Bem, eu estou aqui há 3 anos e meio, o gestor anterior ficou aqui desde o início, desde a criação, então ele ficou durante todos esses anos, foi o mesmo gestor. Eu acho que isso foi muito bom para o RPPS, porque a gente sabe que em alguns RPPS essa troca acontece com uma frequência muito grande. É claro que cada pessoa tem um pouco a contribuir, mas em alguns casos isso acaba acontecendo de uma maneira meio atropelada, né? E aí acaba sendo difícil, porque é um querendo mudar. Cada um tem a sua visão, a sua maneira de conduzir, né? E quando o RPPS tem muitas trocas, isso pode complicar bastante na administração, né, na gestão desse RPPS. Então, a gente teve essa história mais tranquila, porque nós tivemos o mesmo gestor. Eu estou aqui, então, há 3 anos e meio, já vai fazer quase 4 anos, daqui 2 meses. Foi muito bacana. Antes eu era da área de saúde, eu fui diretora de saúde por 4 anos. E aí, então, foi um desafio, porque o antigo gestor chegou e me disse: Cláudia, eu estou próximo de me aposentar.
eu preciso preparar uma pessoa que possa assumir o RPPS. E aí, então, eu aceitei o desafio e vim para cá. E foi muito interessante porque eu tive que pegar tudo aquilo que eu sabia, né, que era de saúde, e coloquei de lado e comecei a estudar e aprender e me aprofundar no que é o RPPS e todo o universo que cerca, né, os regimes próprios de previdência. Então, assim, foi um desafio, mas valeu muito a pena. Eu estou muito feliz aqui, muito bacana, muito bom. Todo dia a gente aprende um pouquinho mais, mas eu estou muito feliz aqui. Estou bem feliz, eu tenho uma equipe muito dedicada, eu fui privilegiada, né, com uma equipe que eu brinco aqui, eu falo que é uma equipe de ouro. Todo mundo muito comprometido, todo mundo com uma responsabilidade que tá no sangue, sabe? Aquela equipe que é proativa, aquela equipe que tá junto comigo. Então, eu não me sinto sozinha aqui. Aqui a gente é um grupo que trabalha junto. Graças a Deus, eu tô privilegiada em relação a isso. Que bacana isso por parte do Piraprev, né? De você ter esse privilégio de conseguir ter uma equipe aí tão focada, tão unida aí. Exatamente, Rafael, muito bacana. Todo mundo estuda, todo mundo se aprofunda, todo mundo se preocupa também um com o outro. Eu acho que aqui a gente sente muito isso. Ninguém está isolado, não tem uma área onde fica ali sozinho, não. Tá todo mundo junto, um se preocupa com o outro o tempo todo. A gente é bem unido, graças a Deus. A gente consegue ter um resultado melhor. Eu acredito que muito por isso também. Uma equipe que está unida vai mais longe, né? Ah, com certeza, com certeza. Ana, você já está um pouco mais de tempo aí, inclusive, como eu te comentei no início ali, né? Nós talvez vamos usar mais aí dos teus conhecimentos sobre o nosso tema de hoje, que é o censo previdenciário. Há quanto tempo que você está aí, Ana? Na verdade, eu estou ao mesmo tempo que a Cláudia, 3 anos e meio também aqui no Piraprev. Na verdade, o Piraprev realizou o primeiro concurso em 2018 e eu fui aprovada em primeiro lugar para o cargo lá de auxiliar de seguridade e em 2019 eu fui nomeada. Mas assim que eu entrei, houve o projeto do censo previdenciário e a Cláudia, na época era coordenadora de seguridade, me incluiu também nessa comissão para que eu pudesse, né, conhecer um pouquinho mais do RPPS, ganhar um pouquinho mais de maturidade, principalmente na área de conversar com o servidor público, com os aposentados, porque é a nossa atividade fim lá na seguridade, né? Então, todo esse preparo foi muito importante para o meu amadurecimento aqui dentro do RPPS nesse início. Maravilha! E o Instituto de Piracaia fez o censo previdenciário no ano passado, né? Foi o segundo censo previdenciário. Quando é que foi realizado esse primeiro censo de vocês? Com que estrutura que foi feito esse censo? Foi assim, Rafael, o primeiro censo aconteceu lá em novembro de 2019 e ele ficou até junho de 2020, ele acabou sendo um pouquinho prolongado porque a gente pegou o início da pandemia. Então, isso acabou atrapalhando um pouquinho, porque a gente pegou aquela fase onde a gente começou a fechar, né, os departamentos ficavam fechados, ou mesmo quando não estava fechado, a gente encontrava escalas de trabalho, né? Então, eram grupos diferentes, então acabou dando um trabalhinho maior aí para a gente concluir os trabalhos desse primeiro censo. A nossa meta é de sempre fazer o censo a cada 2 anos. Por conta da pandemia, acabou ficando 3 anos, né? Se a gente for contar de 2019 até 2022, quando a gente iniciou o segundo censo. Mas a ideia, a meta é fazer mesmo a cada 2 anos. Tem alguma forma de métrica de você conseguir trazer para o pessoal sobre qual seria a forma de chamar esse pessoal a cada 2 anos, ou como está sendo agora a cada 3 anos nesse censo? Eu acredito que assim, o primeiro passo é a equipe já estar mesmo antenada, né, aguardando a época exata. A gente já monta todo o processo, a organização já começa aqui dentro mesmo, antes mesmo de qualquer divulgação. Então é feito um projeto e um cronograma de atendimentos, vamos chamar assim, porque a gente pegou o grupo de servidores ativos, dividiu esse grupo em cada um dos locais de trabalho, porque o censo nós fizemos onde a equipe Piraprev ia até cada um desses setores, né? Então a gente precisava saber em cada escola quantos eram os servidores, em cada departamento, em cada setor, para que a gente pudesse mensurar quanto tempo a gente precisava em cada um desses locais, para poder fazer a atualização cadastral de todos os servidores. Nesse primeiro censo,
a gente teve a preocupação de rever o tempo anterior desses servidores. Isso, como foi o primeiro censo, a gente teve esse trabalho, tivemos um trabalho maior, porque nós pedimos a carteira de trabalho, a gente foi atualizar esse tempo anterior de cada um dos servidores. Isso tinha sido feito, né? Estava desatualizado, na verdade. Exato. Né? Então, nós tínhamos que arregaçar as mangas e colocar isso para funcionar mesmo, para que a gente tivesse um banco de dados fiel. E aí, então, nós atualizamos o tempo anterior de todos os servidores. Mas, voltando à sua pergunta, o que você perguntou é como é que isso começa. Então, a gente monta o processo aqui, faz esse cronograma, divide em número de dias, certo? Que a gente entende que é suficiente para fazer a atualização cadastral de cada um. O segundo passo é regulamentar isso, né, por meio de um decreto. Então, o prefeito fez um decreto, tornando, inclusive, a realização do censo obrigatória por todos os servidores. E a partir daí a gente começa no que eu entendo que é o principal, que é a divulgação. A gente sabia que sem a divulgação a gente não conseguiria a adesão de todos esses servidores. Então a gente precisava primeiro explicar o que era o censo, por que ele era importante e agir de uma maneira onde isso acontecesse de maneira organizada, para que não atrapalhasse o dia a dia de trabalho de nenhum setor, mas de maneira que a gente fosse até esse departamento e que todos os servidores conseguissem vir até a gente para fazer a sua atualização. Mesmo porque cada um não é demorado, né? Então a gente conseguia fazer isso um por um. Acho que é bacana, eu vou até passar para a Carol daqui a pouco, mas eu vou voltar um pouquinho só na história, só para te contar um dado importante. Lá nesse primeiro censo, como eu disse, eu tinha começado, né, no Piraprev, fazia só poucos meses que eu estava por aqui. Aliás, entre parênteses, eu já sou funcionária da prefeitura há 25 anos já. 25 anos já? 25 anos, exato, mas eu fiquei aí quase 22 anos na saúde, né? Mas o que aconteceu? Quando eu vim para o Piraprev, a gente viu essa necessidade de realizar o censo, nós fizemos uma pesquisa e o valor era muito caro, Rafael, era muito caro para a gente terceirizar esse censo. Para a nossa taxa de administração seria bem pesado, sabe? E aí então eu perguntei, por que não a gente fazer? Por que não a equipe do Piraprev não fazer isso, né? Eu achei bacana porque, como eu já te falei, era uma equipe bem determinada, uma equipe que toparia realmente arregaçar as mangas e ir à luta, né? Para você ter uma ideia. O valor que nós gastamos com o pagamento de jeton dessa comissão foi equivalente a 25% do menor valor que nós tínhamos para uma empresa terceirizada. Então, quer dizer, a gente gastou 1/4 do valor fazendo com a equipe mesmo, e assim foi sucesso, foi muito bacana. O resultado, nós alcançamos o resultado que nós almejamos. Eu vou passar então para a Carol, eu acho que é bacana, para ela falar um pouquinho também de qual é a diferença, o que ela viu de diferença, né, na primeira edição e em relação à segunda. O que ela sentiu, já que ela é a única que fez parte das 2 edições. Exato, até porque realmente vale a pena mesmo a contribuição da Ana aqui, porque, como vocês falaram, né, a primeira edição feita por praticamente 1 ano e meio ali, e essa segunda agora, pelo que eu vi, foi o quê? 3 meses que vocês fizeram de censo, né? Exato, isso mesmo. O primeiro censo durou 6 meses, né? 6 meses ao todo, porque a gente teve que parar por conta da pandemia. Já essa segunda edição foi feito realmente em 3 meses. Tá certo. Então, assim, acho que eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal, porque eu tinha acabado de entrar no Piraprev. Então, assim, por mais que você estude para concurso, saiba qual é o local que você vai prestar o serviço, quando você entra, você se depara com um mundo completamente diferente. O que é um regime próprio de previdência? Não é o INSS, né? Isso eu acho que essa é a fala que perdurou o censo inteiro, porque a pergunta é todo servidor chegava, é do INSS? Não é do INSS. Então, assim, o primeiro censo eu pude ter esse contato com o regime próprio em si, né? Qual era a essência dele. E foi muito interessante porque nós conseguimos levar o Piraprev bem próximo aos servidores.
Então, eles puderam esclarecer dúvidas. Eu pude aprender muito ali, não só com a Cláudia, mas também com os servidores, né? Então, eu tinha acabado de entrar. Então, foi um trabalho nesse primeiro censo que foi realizado, foi bem árduo. Então, assim, não foi tão fácil. Porque houve esse projeto inicial, essa preparação, esse cronograma, e ir até os locais de trabalho e explicar para os servidores. Eles chegavam, mas o que é isso? Então, assim, eu tô falando na linguagem deles, mas o que é isso? O que vocês estão fazendo? Por que vocês querem os meus dados, né? As pessoas hoje têm essa preocupação. Então, a gente tinha ali a paciência de esclarecer o porquê, o que era o RPPS, qual era o objetivo da coleta daqueles dados, e depois que nós mostraríamos o resultado para eles também, né? Por meio de uma audiência pública que a gente divulga a avaliação atuarial. Então, eu aprendi bastante. E também o trabalho ele foi mais significativo por conta da gente lançar no sistema e na tabela da avaliação atuarial esse tempo anterior. Hoje não existe um programa que projeta os dados na avaliação atuarial automaticamente. Nós colocamos 1 a 1. Então, assim, é importante frisar aqui que somos um RPPS considerado de médio porte, mas é pequeno, né? Então, a gente tem um total ali, naquela época, tinha 800 servidores. Então, assim, foi um trabalho realizado ali de mão a mão. Então, por isso que ele demorou mais, porque a gente precisou lançar nessa planilha da avaliação atuarial, que é atualizada pela Secretaria todo ano, os dados dos tempos anteriores dos servidores. Já no segundo censo, eu tinha esse projeto pronto. Então, assim, a Cláudia, naquela época, me nomeou a presidente da comissão. Então, antes eu era suplente, era membro, né, e fui para presidente da comissão. Não dirigia naquela época, né, Cláudia? É verdade. Nossa, Piraprev tem um carro. E dessa vez quem foi dirigindo fui eu. E Piracaia, gente, se vocês não sabem, tem muitas escolas que estão na zona rural, que ficam a 20 quilômetros. A nossa cidade, em extensão territorial, ela é gigantesca. É grande. Só que, né, na área construída ela é bem pequenininha, então tem muitos sítios, tem muitos locais de difícil acesso, mas nós fomos até lá com as dificuldades, estrada de terra, mas deu tudo certo. Andando pelos rincões de Piracaia mesmo, né? Exato! Olha, eu não sou de Piracaia, então eu também pude conhecer Piracaia. Então foi muito importante porque eu já tinha aquele projeto pronto do primeiro censo, eu só precisei adaptar para a realidade do ano passado, o número de servidores aumentou bastante, mas a parte de divulgação assim foi bem interessante, a gente frisava a obrigatoriedade com os diretores de cada departamento, pedindo para que eles solicitasse um comparecimento de cada servidor ali por pelo menos 15 minutos. E assim, a pergunta que não queria calar quando todos chegavam na minha frente: quando eu vou me aposentar? Tudo depende dos dados que o senhor vai me passar aqui, né? Exatamente! Então, assim, nós lançamos nesse segundo censo a simulação de aposentadoria. A gente tinha mudado o software previdenciário e dentro desse software tinha esse programa que simulava a aposentadoria. E por conta do primeiro censo, a gente já tinha os dados anteriores dos servidores, então isso foi magnífico. Aí eu até falava pra eles, assim, olha, eu posso falar a data, com certeza, mas você não briga comigo. Eu não tenho culpa se for daqui 10 anos, se for daqui 5 anos. Então, você já quebra o gelo ali, né? Então, assim, foi muito legal, porque eles tiravam dúvidas pessoais e a gente, na medida do possível, tentava responder. E se a gente não, naquele momento, né, não tivesse aquela informação, agendava um horário para eles virem pessoalmente no Piraprev, para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais. Então, assim, a facilidade do segundo censo comparado ao primeiro, ela foi muito maior. Porque o primeiro teve todo esse trabalho da Cláudia preparar mesmo o censo como ele seria. E o segundo, querendo ou não, a gente já tinha ali uma prévia do que fazer. Ah, legal isso daí. Então quer dizer que a prefeitura conseguiu dar um bom apoio para vocês, cedendo os servidores ali para fazer realmente a realização do censo, entregar os locais ali para poderem vocês acessarem a eles, para conseguir fazer o censo de vocês. Eles tiveram alguma outra participação nesse sentido? Tanto na parte de divulgação, acredito eu que sim, né? E a parte de receber os dados também para cadastro deles? Então, é assim, Rafael. Quando a gente for instituir a comissão, a gente sempre pensa em um servidor que não seja do RPPS, porque ele sempre vai ter uma contribuição interessante do ponto de vista até dele também ser multiplicador da informação. Então, por exemplo, lá no primeiro censo, a gente tínhamos 2 pessoas do RPPS
eu e a Carol, e mais 2 pessoas, uma delas trabalha no Paço Municipal e o outro trabalha na parte operacional. Então isso é muito bacana, porque eles também ajudavam nessa divulgação, nessa busca por esses servidores, nessa conscientização. Dessa vez, é uma pessoa que foi, então, a Carol e mais uma pessoa do Piraprev e mais uma pessoa que é da área da educação. Então, ela também pôde ir lá na educação, que corresponde a grande parte, né, dos servidores, quase metade dos servidores ativos são da educação. Então, ela pôde, estando lá, também divulgar com bastante ênfase o nosso censo. Então, isso é bacana. O Jeton é pago pelo Piraprev, né? Então, eu sempre vou até lá, converso com o prefeito, peço a ele que indique alguém que possa nos ajudar, que possa, de fato, nos auxiliar e estar conosco durante todo esse tempo, né? Porque é um trabalho que você tem que estar presencial, não é algo que você só senta e edita. E essa indicação deu super certo. Ela participou conosco e sim, existe essa autorização, é necessário que ele nos autorize entrar e conversar com todos os servidores, um por um, né? Isso que a Carol falou é muito importante, porque o censo também tem esse papel, que é aproximar o RPPS do servidor. Muitos têm dúvidas, apesar de termos passado por eles lá no primeiro censo. Algumas dúvidas ainda ficam, né? A gente vai... É um trabalho de formiguinha mesmo. A informação, de ter a paciência, de conversar de um por um, explicar como é que funciona. Em alguns casos, a gente mostra como é que é, a gente explica e a gente, muitas vezes, fornece, a gente tem uma cartilhinha, né, onde a gente tem quais são as regras de aposentadoria que estão vigentes, e a gente explica com calma mesmo, com paciência e olhando um por um, com amor mesmo, com atenção, para explicar e não deixar dúvida nenhuma para eles. O legal é que vocês fazem o censo e já trazem a integração do servidor com o RPPS, né? Já faz o combo, né? Já aproveita o embalo que já está saindo aí, andando por Piracaia e já consegue conversar melhor com os servidores, né? Exatamente, Rafael. A gente sente muito isso, assim, quanto a gente consegue evoluir nesse sentido. É muito bacana porque quando a gente está no censo, como a Carol falou, a gente quebra o gelo. E aí, então, a pessoa acaba vindo mais aqui. A gente tem um agendamento pelo site, ela entra no site, ela agenda o atendimento, e quando ela chega aqui, a gente já analisou o caso dela, a gente já está com aquela projeção pronta. Então, a pessoa chega aqui, já não fica com aquele receio, sabe? Então, já chega mais tranquilo, já sabe quem vai encontrar, mesmo porque já lembra quem é do Piraprev. Poxa, então tem lá a Cláudia, tem a Sandra, tem a Carol, tem a Maria Fernanda, já conhece, tem a Aninha, já conhece cada um de nós. Então a pessoa já chega mais à vontade para perguntar, para sentar e falar, poxa, me ajuda, me tira essa dúvida. Como é que eu posso fazer? Como é que está o meu caso? Quanto tempo falta? Isso é bem bacana e a gente sente essa evolução depois do censo, sim, é bem evidente para a gente. Legal isso daí. Como vocês falaram, né, o trabalho de vocês com o censo foi bem itinerante, né? É pegar o carro, levar os equipamentos de vocês e ir para a rua mesmo. Já que vocês falaram dessa parte entre o custo de terceirizar esse serviço e vocês fazerem, qual foi o tamanho do equipamento que vocês levaram para conseguir fazer um censo de qualidade assim, gente? Para poder passar para os outros. Vamos lá. Então, assim, são equipamentos caríssimos e que nenhum RPPS deve ter, super complexo. Não, é muito simples. Então, a gente levou um notebook com um sistema de software adequado para realizar o censo que funcionasse principalmente offline, né? Porque, como eu disse, muitas escolas ficam na zona rural, o acesso Wi-Fi às vezes é sim, né, precário, acaba não tendo. Então, a gente levava um notebook, carregador, óbvio, e uma câmera. Então, esse era o nosso material. Era tudo isso que fazia, então, para poder levar, praticamente precisava de uma Kombi já montada para conseguir fazer o censo. Tudo muito super tranquilo. Simples, e eu acho que essa simplicidade também traz uma leveza pro censo, sabe? E o carro, né? E o carro. Nós termos o veículo foi importante, porque dá essa liberdade para a equipe ajustar esse cronograma, né? À medida que foi necessário. Alguns lugares, mas a gente precisa voltar. Sim, quando foi necessário voltou.
Depois é importante falar que a gente se preocupou em dar muita flexibilidade também para os servidores. Porque o que poderia acontecer, né, Rafael? A equipe ir fazer uma visita, por exemplo, numa escola que tem 50 servidores e, de repente, eu tenho ali 4, 5 que estão de férias, que estão abonando, que estão de licença médica. Isso poderia acontecer. Então, a gente deixou aberto para que essas pessoas que não estavam nos seus locais de trabalho no dia da visita da comissão do censo, eles poderiam realizar essa atualização no dia seguinte, onde a comissão estivesse. Então, bastava levar os documentos que ele seria atendido. Então, ao longo desses 3 meses, as pessoas puderam realizar. Então, ainda que ela estivesse de férias, estivesse ausente por 30 dias, ela ainda teria a possibilidade de, retornando, de ir lá fazer a sua atualização. E ainda nós tivemos ainda uma preocupação também com alguns casos onde a pessoa poderia, por exemplo, estar de licença não remunerada, por exemplo, que é aquela licença para tratar de interesses particulares. Aqui eu acredito que nem em todos os municípios exista essa possibilidade, mas nós pensamos que a pessoa poderia estar fora por um grande período de tempo. Então, nós fizemos, a Carol montou um modelo de procuração, então essa pessoa poderia assinar uma procuração para que outra pessoa realizasse o censo e trouxesse as informações para realizar a atualização dela também. Legal isso. Passada essa fase de coleta dos dados, como é que foi para vocês tratarem esses dados todos com todo esse equipamento de última geração que foi utilizado? Como é que foi feito para conseguir sair dessa parte operacional para trazer assim, esse é meu novo banco de dados atualizado? Como é que foi esse trabalho? Sim, o primeiro censo ele foi bem mais trabalhoso, né? Como eu disse, a gente precisou naquele momento lançar dados que nunca tinham sido colocados ali na tabela. Então, essa primeira parte realmente foi mais trabalhosa. A segunda a gente tentou simplificar. Então, por exemplo, tinham períodos que a gente realizava o censo porque precisava também estar aqui no Instituto realizando os nossos trabalhos, né? Então, na parte de sessão de aposentadoria, a Maria Fernanda, que também era membro do segundo censo, na parte de licitação. Então, esse período que a gente não estava realizando o censo, a Maria Fernanda já lançava na planilha toda a atualização daquela semana. Então, ela tirava a sexta-feira, então ela via de segunda a quinta, a gente sempre deixava as sextas livres para que ela pudesse lançar no sistema toda a atualização referente àquela semana. Então, ela e a Suzana, que era um outro membro, já lançavam a inclusão de dependentes, mudança de estado civil, enfim, todos esses dados que impactam na avaliação atuarial. Então, foi nesse sentido a gente conseguiu se organizar melhor para que pudesse fazer isso semanalmente, porque se deixasse para o final, provavelmente ficaria bem mais difícil, né? Então, é interessante observar também que nesse último censo que a gente fez, o número de dependentes aumentou muito. Então, assim, as crianças realmente nasceram na pandemia. Exato. Eu sou testemunha própria da parte dos filhos da pandemia, os FDPs, gente. Exato. Porque, gente do céu, o primeiro nasceu em 21, o segundo tá a caminho, meu Deus. Tá tudo fechado, aquela coisa, o que eu vou fazer? Eu tô trabalhando em casa, e agora? Tem por isso, o que vai fazer? Isso é maravilhoso, né? E também tivemos casos não tão felizes, né? Que foram as alterações de estado civil, muitas pessoas se separaram também e casaram. Mas a gente teve mais separações do que casamentos. Então, tudo isso, você sabe que impacta também na nossa avaliação atuarial. Exatamente, a pandemia fazendo efeitos até hoje aí no nosso censo, né? Sim. Exato. Sim. E depois disso, com tudo feito praticamente, não é exatamente online, mas é quase que on time o negócio, né? Vocês fazendo a coleta de dados e trabalhando, tratando, atualizando os dados. Então, provavelmente, essa última avaliação atuarial já trouxe esses dados novos já. Como é que foi isso, gente? Qual foi o tamanho da diferença na hora da avaliação atuarial? Então, Rafael, sim, as meninas conseguiram concluir o censo dentro desses 3 meses. Então, no dia 19 de dezembro, elas me entregaram o relatório final. Que presentão de Natal! Relatório final, banco de dados atualizado. Então, o banco que foi já para o atuário, para que ele pudesse rodar a nossa avaliação atuarial desse ano,
já foi realmente com o banco de dados perfeito. Eu acho que isso nos dá a certeza de um resultado muito mais próximo da realidade. A gente sabe que a estatística, ela não acerta no alvo, mas ela chega muito pertinho, não é? Então, essa nossa última avaliação já contemplou todos esses dependentes, esses bebezinhos, e também as alterações de estado civil, sim. Nós tivemos um impacto maior no primeiro censo, quando a gente teve a mudança do tempo anterior de cada um dos servidores. Foi uma diferença, Rafael, de quase 14% de aumento em compensação previdenciária. Então, foi bem expressivo, né? Com certeza, 14% de aumento do Comprev aí, você já consegue ver melhor a cifra chegando, né? Com certeza, com certeza. Então, nesse último, o que entrou mesmo foi o número de dependentes, né, que teve essa grande diferença, essa mudança, e o Estado Civil mesmo, que acaba trazendo aí as mudanças em relação aos cônjuges, né? Maravilha, gente. Olha, e só uma última pergunta, assim, totalmente fora do que eu ia perguntar de censo, né? Só tem mulher trabalhando aí, é isso mesmo? Olha, quase que você acerta. Temos um guerreiro. Bendita entre as mulheres. Nós somos uma equipe de 7 pessoas e apenas um guerreiro. Sim, é o Robson. Então, nós somos aqui uma equipe de 6 meninas e o Robson, que é o único homem em si. Ah, que legal, gente. Não, eu tiro por base que aqui no meu instituto, até o meio do ano passado, era só eu também aqui. Agora que tem mais 2 aqui, que é o presidente e o procurador. O resto era tudo mulherada. Mas é bom, é bom, é bom. É bom, quando eu digo que as mulheres vão dominar o mundo, já dominaram, na verdade, só deixaram a gente ali na frente ali, porque vocês são espetaculares, né? É por causa disso, ó. Obrigada, Rafael. O nosso município, na avaliação atuarial, ele também projeta, né, Cláudio? Projeta não, né? Ele traz esse dado de que o maior número de funcionários são mulheres. Sim, também. quase 2/3. Eu imagino, né? Até por a questão de magistério, né? Isso conta muito, né? Exato, isso, a educação domina. É um impacto, né, gente? É um impacto, Mas são os queridos, né? A gente não pode deixar de falar. Com certeza. Contribui muito para o nosso município. Com certeza. Meninas, queria agradecer muito vocês aí por ter aceitado o convite para conversar com a gente aí, tá? Obrigado aí por esse espaço aí, vocês conseguirem conversar com a gente aqui. E queria deixar também agora o espaço aberto para vocês. Como é que o pessoal faz para poder entrar em contato com vocês? Quem quiser tirar dúvidas aí, falar um pouco mais de censo com vocês, ver como é que pode trocar ideias, como é que faz? Rafael, estamos aí no Instagram. Quem procurar Piraprev vai achar a gente com facilidade. Pode entrar em contato conosco também pelo nosso site. Nós temos o site bem atualizado. Lá a gente tem os nossos números de telefone. Pode entrar em contato conosco, o que a gente puder ajudar e o que a gente puder motivar também. Eu sei que para os grandes, a própria equipe fazer o censo é inviável, né? Mas para os de pequeno porte, até médio porte, eu acredito que a gente quer motivá-los a fazer isso, porque isso realmente é uma grande economia para o Instituto, né? Então, o que precisar, o que a gente puder colaborar, o que a gente puder compartilhar com cada um, pode entrar em contato conosco, a gente vai colaborar com todo prazer. Maravilha, gente. Obrigado aí pela presença de vocês, por estarem aceitando esse convite de estar conversando com a gente aí. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta semana que vem com mais um episódio inédito. Até mais!